que os chineses vão destruir o varejo no Brasil. Tu concorda com essa afirmação? Olha que afirmação boa e que pergunta inteligente. Potencialmente sim, se o governo permitir, vão destruir. Porque vamos pensar o seguinte, como é que você consegue concorrer no Brasil pagando hoje aproximadamente metade dos impostos, ou melhor, o dobro dos impostos do que o chinês paga? O chinês está pagando aproximadamente metade, é menos da metade, mas com muita boa vontade vamos falar que paga metade. Não gera um centavo de receita para cá, não gera emprego aqui, mas destrói o emprego e destrói o varejo. Então, potencialmente, falando em economia, é um perigo para o varejo, mas eu quero aproveitar a sua pergunta para te falar outra coisa. É um perigo para a vida das pessoas. Você já parou para pensar que a gente tem Procon, a gente tem Anvisa, tem Metro, tudo que regula o varejista nacional e a indústria nacional para a proteção do consumidor. Só que esse mesmo consumidor não tem proteção nenhuma quando o assunto é cross-border, quando o assunto é chinês vendendo aqui. Como é que pode o governo não proteger a própria população? Nenhum país do mundo faz isso. Então, o governo ele não tem atuado para diminuir esse potencial das varejistas estrangeiras, ou não tem atuado para fortalecer o varejo nacional? O ministro Haddad, eu entendo que ele é extremamente bem intencionado e ele está fazendo o que é possível dentro da área política. Na área técnica, ele sabe que não tem sentido o que está sendo feito, mas a limitação dele são as questões políticas que todo mundo tem acompanhado. Agora, na área técnica, que é essa proteção ao consumidor a que eu me referi, não faz sentido até agora não ter sido tomado providências nenhuma. Recentemente eu estive na China e perguntei lá se eu quisesse vender produto na China, como é que seria, para fazer o inverso. Falei, super tranquilo, você falou que você quer vender, você põe a lista dos produtos, o governo vai analisar se fere alguma das normas para consumo da população chinesa, se não ferir nenhuma norma, está liberada a venda. Ou seja, o governo chinês protege o cidadão chinês, o consumidor chinês, mas aqui o consumidor brasileiro está totalmente desprotegido do cross-border. Tu acha que... Qual o problema do Brasil? Por que o governo... Por exemplo, os Estados Unidos agora taxou 100%, em 100% os carros chineses, para vender lá 100% de impostos, né? Por que no Brasil isso é um problema de posicionamento? Por que tu não pode proteger a indústria nacional como acontece nos outros países? Querendo ou não, a gente tem o varejo, deve ter responsável por 20, 30 milhões de empregos aqui, diretos e indiretos, sabe? Um negócio absurdo. Por que no Brasil a gente não pode dar um basta nisso? Assim? Ou seja, proteger a indústria de forma a não prejudicar a economia e outra, não prejudica só o varejo. O varejo fraco quebra o país inteiro, porque, né, tipo, são milhões de empregos, são milhões, bilhões de arrecadação, trilhões de arrecadação, sei lá quanto. Por que tu acha que aqui não funciona isso? Então, Ferri, só vamos analisar o seguinte, vamos isolar um pouquinho o Brasil, vamos pensar no resto do mundo. O mundo é dividido em duas categorias. Países ultraliberais que pensam da seguinte forma: olha, se o produto está sendo produzido fora, comercializado fora, produzido dentro ou comercializado dentro, não me interessa. A regra vai ser igual para todo mundo e que vença o que for mais competitivo. São os países superliberais que não colocam barreira nenhuma de proteção ao varejo e à indústria nacional. Isso é um bloco de países que tem. Existe um segundo bloco, um pouco maior do que esse primeiro, que são os países protecionistas,
E você acabou de citar o exemplo dos Estados Unidos, os países europeus na maioria. O que eles fazem? Eles veem quando um produto está extremamente competitivo e destruindo o varejo e a indústria local, e eles alegam, por exemplo, um subsídio do governo local, do governo que está exportando, e cria uma barreira de proteção, uma barreira tarifária para proteger. São os dois blocos de países que tem no mundo. E o Brasil criou a terceira categoria, que é a barreira de proteção para quem está do lado de fora. É inexplicável. Por que o Brasil criou uma barreira de proteção para quem está na China, para quem está na Ásia? Agora, quer dizer, o presidente, ele coloca, por exemplo, que isso é bobagem porque são bugigangas que estão vindo. Ok, as bugigangas foram 50 bilhões no ano de 2023. Mas não tem problema. Se são bugigangas, defina quais são essas bugigangas, quais são os produtos, e eu concordo em que bugiganga não deveria ter imposto nenhum. Só que, por que a bugiganga produzida na China não tem imposto, mas se a bugiganga for produzida no Brasil, aí tem 100% de impostos? Por que se a bugiganga é comercializada pelo site chinês não tem imposto, mas se a bugiganga é comercializada pelo varejo nacional tem imposto? O critério da bugiganga tem que ser igual para quem está do lado de fora ou para quem está do lado de dentro. E aqui eu quero reforçar, o varejo não está pedindo proteção ao governo. O varejo está pedindo isonomia, o varejo está pedindo tratamento igual a quem está do lado de fora. Esse é um ponto interessante. Tu acha que funcionou de alguma forma aquela taxação das blusinhas chinesas, entre aspas, o aumento de impostos que o governo impôs? Tu acha que isso retardou, piorou um pouco, fez as pessoas deixarem de consumir ou não fez diferença nenhuma? Ou teria que ser um imposto mais relevante para ter uma diferença real no varejo? Existe uma coisa aqui, Fé, que é a diferença entre a teoria e a prática, né? Na teoria, a blusinha, ela pagava 60% de imposto de renda. Quando era comercializada aqui, tá na lei. Até 2022, 2023, tinha que pagar 60% de imposto de renda. E o governo reduziu para zero e agora criou um imposto de 20%, mais 17% de ICMS. Bom, na teoria, reduziu o imposto. Na prática, aumentou. Por quê? Porque os 60% que deveriam estar sendo recolhidos, era recolhido zero. Foi o maior essa história do cross-border é o maior escândalo de sonegação fiscal que os asiáticos fizeram com o Brasil, zombaram da Receita Federal do Brasil, zombaram dos brasileiros, fazendo de conta que não existia a lei dos 60%. E muita gente, aqui é bom notar, que talvez nos comentários vai aparecer, ele está falando bobagem, porque até $50 era isento. Mentira. Essa isenção de $50 não existe, está na lei. O que diz a lei é o seguinte, $50 é isento de pessoa física para pessoa física como presente. E a mesma lei diz, se houver uma transação comercial intermediando essa remessa de $50, o remetente, ainda que seja pessoa física, ele será tratado como pessoa jurídica e terá os 60% de impostos. Portanto, as plataformas alegavam que era isento de uma forma absolutamente mentirosa. E agora, então eles pagam menos impostos do que a teoria de antes, mas na prática acabam pagando mais, porque não pagavam nada. Então isso freou um pouco esse crescimento que estava numa verdadeira progressão geométrica.